Olá, estudante, dando continuidade na nossa leitura musical. Então, aprendemos algumas notas na pauta e como executá-las nas cordas do violão, partindo das cordas soltas e algumas notas na pauta. Agora, a gente necessita falar sobre esse número que aparece na partitura e aparece nas primeiras lições do nosso livro. Então, o que é isso? O que significa esses dois números colocados aqui? Fórmula de compasso, fórmula, uma regra, que eu vou respeitar, ok? O número superior vai me indicar a quantidade de notas dentro do compasso, tá? Então, não importa quantas notas eu tenho, não necessariamente 4 notas, eu posso ter 8 notas, mas a soma dessas notas, como eu tenho muitas figuras para representar a duração, então a soma dessas notas tem que ser 4, não pode ser mais nem menos. Então, isso que identifica o número superior. O número inferior indica o que a gente chama de qualidade. Nessas nossas primeiras lições, a gente vai identificar como essa figura branca vale 2 tempos e a figura preta vai valer 1 tempo. Esse número de baixo, existem várias figuras, aqui eu só coloquei as 3 primeiras figuras, mas cada figura tem um número correspondente. Então, esse número 4 inferior, ele está querendo dizer sobre essa figura aqui. E esse número, quando aparece esse número aqui embaixo, número 4 aqui embaixo, eu digo que ele é a minha UT. O que é UT? Unidade de tempo, unidade 1. É aquela figura, aquele desenho de nota que vai durar um tempo. Eu sei que quando eu olhar aquela nota, eu vou demorar somente um tempo. Então, neste caso, onde meu número inferior é 4, sempre que aparecer esta figura preta, eu sei que ela vai durar um tempo, ok? Então, é uma regra, a fórmula de compasso é uma regra. E o que é compasso? São os pedacinhos da música. Você vai ver na sua partitura que tem lá o número de notas, a soma é 4, aparece uma linha divisória. Esse pedacinho da música, até a linha divisória que vai aparecer, é o compasso, certo? Então, eu vou explicar só as figuras, as primeiras figuras e a proporção delas. Figuras indicam a duração do som. Figuras são desenhos. Observa o desenho dessa, dessa e dessa. Mudou o desenho. Se mudou o desenho, muda a duração. E cada figura tem um número que a representa, né? Onde essa figura, este número vai indicar aquela que vai valer 1. Mas o que interessa pra gente? A proporção, né? Nossa figura de maior valor é a semibreve, que a gente vai representar por esta nota, tá? Por essa bolinha aqui, redonda. Então, esta é a semibreve, ela figura de maior valor. Às vezes a gente associa, esta vale, por exemplo, 4, esta vale 2, esta vale 1 e crê que isso vai ser eternamente. Não é verdadeiro, porque este número inferior, ele é variável. E quando ele muda aqui, muda a minha unidade de tempo. É outro desenho que vai representar um tempo. Ué, mas por que isso? Porque a música ela tem um movimento e o compasso vai definir este movimento, essa característica da música, né? Então eu tenho músicas em compasso ternário, binário composto, várias formas de ter essa movimentação do ritmo, esse jeito de tocar, que vai depender bastante também da fórmula de compasso. Então, em algumas situações, você vai ver aqui, por exemplo, 2 por 4, ou 4 por 4, ou 2 por 2, né? Por exemplo, mudou. Você vai ter uma outra regra, uma outra, né, forma de entender. Mas o que é importante você entender? Que a proporção das figuras, não importa o valor dela, não importa, seja o que for. Eu tenho um valor X nesta minha figura de maior valor. Quando eu divido essa minha figura em durações menores, eu vou ter 2 figuras brancas que equivalem exatamente à mesma coisa que ela. A diferença é que esta é longa, né? E a figura que vem adiante, eu vou ter 2 figuras e cada figura vai valer a metade dela. É como se eu cortasse essa figura no meio. Quando eu cortei esta duração ao meio, ela se tornou 2 figuras, na mesma medida. Eu posso cortar essa minha nota em 4 partes. Ela continua, né, com a mesma medida, vamos dizer assim. Então, para uma figura eu posso ter com a mesma duração 2 dessa ou 4 desta.
né? Então, no nosso livro aqui, a gente vai trabalhar, se eu sei que esta minha figura vale 1, na proporção, esta aqui vai valer mais, ó, uma dessa equivale a 2 dessa, né? Uma dessa equivale a 4 figuras dessa. Então, o que dura essa? E o que dura essa, a soma dessa e dessa vai dar a mesma coisa, né? A fórmula, a proporção, tá certo? Então, independente do que ela valer, eu posso ter uma canção onde ela pode durar 8 tempos. Supondo que na minha canção ela dure 8 tempos. Quando eu corto essa figura no meio, eu vou ter na proporção 2 brancas, que são as mínimas. Se essa vale 8, ora, essa vai valer 4 e 4. Se essa vale 4, quando eu dividir no meio aqui, ó, né, eu vou ter, ela vale 4, eu vou ter 2, 2, 2, 2. A proporção, vamos supor que essa minha figura vale 2. Quando eu corto ela no meio, essa vai valer 1. Quando eu corto essa no meio, vai valer a metade desta. Então, assim, é a proporção. É um assunto que vai muitas aulas, né? Mas por que eu quero, assim, dar uma pincelada nesse assunto? Porque é muito comum o estudante, quando a gente pergunta qual o valor de duração da semibreve, a gente responde prontamente 4. Mas eu não sei a minha fórmula. Eu não sei que fórmula eu estou falando. Qual fórmula? Se eu estiver falando numa fórmula 4x4, tudo bem, tá certo a resposta. Mas e se a minha música for, por exemplo, em 2x2? Muda essas durações, né? No 2x2, a mínima vai ser minha UT. Então, eu vou olhar para essa figura, quando eu tenho um outro compasso, que o 2 está embaixo, ela vai durar 1. Oxe, mas tem hora que eu olho para ela dura 1. Tem hora que eu olho para ela dura 2 ou dura 4. Isso pode? Pode sim, mas aí com calma, com várias práticas, com exercício, isso vai clareando. A gente faz muitos exercícios para entender essas questões um pouquinho mais, que requer, não é que é difícil, requer atenção, né? Requer você acostumar com aquilo e leva algumas aulas para isso, não é de repente, certo? Então, falando em proporção, certo? Uma figura, isso vai ser a minha pulsação, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu não estou me estendendo em outras questões teóricas, porque eu estou focando para o que eu necessito saber de linguagem musical ou teoria musical, para eu tocar aquele livro que eu sugeri do Ciranda das 6 cordas. Então, observa que esta minha nota é a de maior valor, é a semibreve. Então, ela vai ter 4 pulsações. Vou cantar em Lá. Lá. Observa que aqui meu pulso manteve. E essa minha nota, ela vibrou. Lá. 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 E a pulsação se manteve, certo? Então, isso vai acontecer nas nossas primeiras lições. Então, essas informações são básicas para você acostumar tanto com a leitura e praticando no violão ao mesmo tempo. A teoria, a linguagem musical, percepção musical, que é a prática do ouvido, ela é muito importante, ela tem que ser estudada, né? Passo a passo. Mas são aulas que requerem bastante atenção, requer exercícios para você entendendo aos poucos. Qualquer dúvida você vai lá e refaz o exercício. Aqui são explicações bem básicas, bem objetivas, para você ir direto, né, na leitura desse livro específico que eu estou te apresentando.